E se você fizer isso, você será um bom professor teórico, gramsciano, marxista. Compreendem? Você não precisa ser um grande intelectual. E isto é uma das razões pelas quais o sistema educacional brasileiro está absoluta e totalmente falido. Porque as nossas universidades, todas, estão infiltradas de gramscismo. Você vai ensinar português na sala de aula. Para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? Você não entra com a gramática e ensina português. Você não ensina mais gramática, verbo, sujeito, complemento, objeto direto, adjunto nominal, restritivo, adjunto adverbial, verbo regência verbal, essas coisas. Nada disso, que bobagem! O português é para comunicar. Nós estamos aqui para fazer comunicação. Então você vai dar um texto para o aluno de um tema social que você queira debater, e você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português. Compreende? Porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado, não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa, é que ele não está usando a chamada norma culta. Mas essa não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista. E isso ajuda muito, porque, afinal das contas, se eu quero implantar o socialismo, eu preciso dominar a sociedade, e para dominar, nada melhor do que dominar uma classe de idiotas. Então, eles são anti-intelectualistas, não querem absolutamente que você aprenda nada, que você estude nada, e se for para estudar, é para estudar do jeito que eles querem. Isto é o gramscismo, na prática. E quando eu vou descrevendo essas coisas aqui, sem que eu tenha vivido a sua vida, eu estou descrevendo alguns capítulos da sua vida em que você viveu na escola, na universidade e em tantos outros lugares. Não estou dizendo nada de novo, o que eu estou fazendo é colocar notas de rodapé naquilo que você viveu, para que você entenda que mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Antônio Gramsci, você é um profundo conhecedor de Gramsci. Um profundo conhecedor prático, porque você foi vítima dele. Você foi vítima dele. E esta é a realidade, esta é a corrente vitoriosa, digamos assim, dentro do mundo atual, principalmente dentro do Brasil. Matheus Henrique. Padre Paulo, como as ciências humanas, mais precisamente a psicologia, podem influenciar no processo de instauração e propagação do marxismo cultural? Matheus Henrique, a sua pergunta é extraordinariamente importante. A psicologia tem tudo a ver com o marxismo cultural. O Herbert Marcuse, não é? Erich Fromm e Companhia Limitada foram responsáveis por esse casamento entre Marx e Freud, não é? De tal forma que as pulsões psíquicas são utilizadas pelos marxistas para as revoluções culturais, não é? É interessante que eles desejam usar isso tudo. Em alguns lugares, por exemplo, como foi nos Estados Unidos, não é? O marxismo cultural promoveu
a revolução sexual, que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas essa revolução sexual dos hippies, que foi causada pelos marxistas, né? Isso se vê claramente em Eros e Civilização, o livro de Marcuse, né? Nesse livro, você com toda clareza vê que existe uma vontade de usar o pensamento freudiano e as pulsões eróticas como catalisador de um movimento revolucionário. Então, tá aí. Em outros lugares, como é o caso do Brasil, em que os marxistas chegaram ao poder através das eleições, uma vez que eles estão no poder, vejam que a vontade deles não é mais de fazer revoluções. O pessoal não está preocupado mais com revolução, né? Eles estão descaradamente querendo se manter no poder. Então, por exemplo, enquanto na época do Sarney, do Fernando Henrique, né, todo mundo fazia chacota, os programas humorísticos do Brasil viviam de escarnecer o presidente da República, agora que eles chegaram no poder, experimenta fazer uma piada sobre o Lula, experimenta fazer uma piada sobre a presidente Dilma, né? Escândalo, imagina uma piada sobre o presidente Dilma, né? Você faz piada sobre Jesus Cristo, sobre o Papa, sobre a Madre Teresa de Calcutá, sobre Nossa Senhora, mas sobre a presidente Dilma, misericórdia, não se pode fazer piada, porque isso é um crime de lesa majestade, né? Você macular o nome sacrossanto da presidente da República, você entende o negócio? Quer dizer, mas não eram vocês, revolucionários, que anteontem estavam delapidando o presidente da República? Não eram vocês que anteontem estavam fazendo chacota, escarnecendo, né? Caluniando até? Não, agora não pode. Então, vocês vejam que aí entra, né, o plano B. O plano B da história é a imbecilização das massas para que sejam massa de manobra. Então, o Brasil está aí, campeão de ignorância em todos os testes internacionais, né? O Brasil realmente Brasil é um país único, é um país campeão. Nós somos campeões de ignorância. Que beleza! Nossa escola é a pior de todas, né? Nós estamos com a escola do nível da escola da Zâmbia, né? Então tá ótimo, tá muito bom, que beleza. O Brasil é campeão. Então, vamos lá, vamos imbecilizar os nossos jovens, fazer com que eles tenham sexo desregrado. Vamos distribuir camisinha nas escolas. A gente distribui camisinha nas escolas, faz os menores de idade terem relações sexuais precoces e depois acusa a Igreja Católica de pedofilia. Olha que beleza! Que beleza! Né? Vamos fazer isso, gente. Vamos lá, né? Os padres é que são pedófilos. Os caras passam leis. Agora, a última novidade do nosso Brasil campeão do mundo, né? Brasil, nação... Tinha um amigo meu, estrangeiro, claro, né, que aprendeu essa única frase em português, que em português é errado, né? Brasil é o país mais grande do mundo, né? É o país mais grande, de fato. Nós somos mais grande. Nós somos mais grande em quê? Em ignorância, em depravação. Por pesquisa da Unesco, Unicef, os jovens brasileiros perdem a virgindade mais cedo do que em qualquer outro país do planeta. Não é bonito isso? Né? Nós não somos campeões? É uma beleza. Nós somos campeões agora, somos campeões absolutos em assassinatos. Nós estamos perdendo só para a Rússia, né? Agora conseguimos matar mais gente do que a Rússia. Nós somos realmente campeões. Somos um Brasil de assassinos. Se mata nesse país por tudo. Por quê? Porque isto é a atestação, número 1, do reinado dos narcotraficantes nesse país e o reinado da falta de moral, porque quiseram acabar com a moral
cristã está aí, se mata por qualquer coisa. Não é? Eu que trabalho em paróquia, toda semana a gente vai benzer um cadáver, encomendar a alma de uma pobre criatura que foi assassinada. Um dia é um velho de 65 anos que foi assassinado, degolado quase, por causa de R$250. Outro dia, um velho mata 2 meninas adolescentes. Outro dia, a amante com amante de um presidiário matam um jovem de 23 anos, porque o jovem estava traindo, né? Colocando chifre no presidiário. A própria amante promoveu que o rapaz viesse na casa dela, né? Com o intuito de ter relações sexuais, mas era uma emboscada para que o seu amante, que agora estava fora do presídio, matasse o rapaz com 23 anos de idade. Olha que beleza, né? Realmente nós somos campeões. Nós somos campeões. Esse Brasil é uma beleza. Então, gente, o que é que nós podemos dizer? Né? Que as ciências humanas nas nossas universidades estão destruindo a civilização cristã. O que nós recebemos de herança do cristianismo está tudo fracassando. Para isso se usa a psicologia, para liberar a libido e acabar com a moral cristã. Para isso se usa a sociologia, para dizer que não, nós temos, as mulheres têm direito na sociedade para escolher se vão ou não vão ter filhos, etc. e tal. Para isso se usa o próprio direito, né? Para isso se usa também os professores em sala de aula, professores de história, de geografia, para reler toda a história e ensinar aos nossos jovens como é que o mundo não é. Ou seja, essa é a grande realidade. Outro dia eu fui ver o livro de história do meu sobrinho, fiquei abismado. Fiquei abismado. Ou seja, um livro de história que não tem linha histórica. Ou seja, é feito para imbecilizar, não pode ser outra coisa. O menino fica perdido naquilo. Um capítulo começa com a Revolução Francesa, no mesmo capítulo ele retorna para as civilizações pré-colombianas e depois vai para a década de 60. No outro capítulo, ele começa com a Idade Média, depois volta para a Idade da Pedra. Quer dizer, um negócio maluco que é feito para imbecilizar. Ou seja, a garantia é que com aquele livro você não aprende história, mas você aprende os cacoetes mentais dos marxistas. Entende? Por quê? Porque você vê claramente que o capítulo é montado para doutrinar. Para doutrinar. Então, essa maravilha na qual nós vivemos. Olha que beleza, né? O Brasil é campeão. Então, tudo isso está sendo feito como? Com as ciências humanas. E a psicologia é o carro-chefe de todo esse negócio.